frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi, ser orvalho neste imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi, e buscar todo o tempo que perdi. Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva. Enquanto é dia, segue os passos do Mestre. Enquanto é dia, a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor
com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, Pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, de te amar, paz pela paz.
coração. Não se desanime, cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer e bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento. Vamos dar início à nossa reunião de tratamento espiritual e convidamos a todos para juntos elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Fechemos os nossos olhos, acalmemos, trabalhemos a nossa respiração, visualizemos a doce figura de Jesus. Mestre querido, nós nos encontramos aqui hoje, Senhor, a fim de rogar a tua proteção, a tua luz, o teu direcionamento. Ajude-nos, Senhor, a bem compreender as tuas lições. Abençoa a nossa reunião nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. E agora, meus irmãos, passaremos a palavra para a nossa companheira Nara, que dará o direcionamento da nossa reunião de hoje. Então, boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos inspirar para que a gente tire muito proveito da lição da noite. Hoje nós vamos falar a aula 2 do tema Drogas, Causas e Consequências. A maior parte das coisas que nós vamos conversar hoje foi retirada de uma palestra do Rossando Klingen, que se chama Fugas Psicológicas e Dependências. E essa palestra foi proferida na União Fraternal Espírita em 2016. Então vamos começar. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas. Isso está lá no Novo Testamento, nas palavras de Paulo aos Colossenses. Na semana passada, nós iniciamos esse tema de vícios e problemas com uma aula sobre alcoolismo, né? E é muito interessante que essa aula tenha sido a primeira, porque o álcool, ele serve de porta de entrada para várias outras drogas também, né? Então, às vezes a gente começa com um simples copo, né, de alguma bebida, e no final a gente já está usando outras coisas mais intensas, né? Diante da dependência química, será que existe a possibilidade da pessoa se libertar desse vício?
E aí nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 645, onde Kardec pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E aí os Espíritos respondem: arrastamento, sim, irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, aqui no Livro dos Espíritos, o que ele coloca é que existe sim uma forma de sair dos vícios. E essa forma, ela está intimamente relacionada com a vontade da pessoa, né? Hoje, infelizmente, existe uma tendência na legalização de algumas drogas ditas menos prejudiciais. Por exemplo, a maconha, né? A gente tem visto um movimento de liberação e eles estão usando a questão da utilização medicinal para fazer isso. Ah, não, então a utilização recreativa ela é menos prejudicial do que o tabaco, por exemplo, né? Só que o grande problema é que ela é uma droga de entrada, assim como o álcool. Então a pessoa nunca vai ficar só na maconha, né? Ela vai acabar evoluindo para a utilização e consumo de outras drogas mais pesadas. E o que aconteceu nos países que liberaram o uso foi que o consumo aumentou demais. Então nós já temos exemplos de países que acharam que com a liberação poderia se controlar o consumo e diminuir a questão do tráfico. E a resposta é, sim, o traficante sumiu. Não existe a violência do tráfico, mas existe um aumento muito grande do consumo. Então o jovem, que na verdade poderia às vezes morrer pelo tráfico ou assassinado ou por algum problema, ele morre em casa pelo consumo, porque ele está consumindo muito mais do que ele consumiria, né? Então, quer dizer, não é um bom negócio, né, a legalização, tá? Terra, mundo de provas e expiações. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Então aqui a gente deve refletir que a Terra é como se fosse um hospital. Se a gente for no hospital, a maioria das pessoas que está lá são os doentes. A mesma coisa se a gente for no cárcere, né? Todas as pessoas que estão ali estão por um motivo só, estão pagando por algum crime que cometeram. Aqui na Terra é a mesma coisa. Nós estamos todos numa mesma faixa de vibração. Então, por isso que fica parecendo que a humanidade não tem jeito. Mas nós não podemos esquecer que a humanidade é muito mais do que os espíritos que estão aqui na Terra, né? E que um dia, por merecimento, nós estaremos mais próximos dessa humanidade melhor, né? Então, basta que a gente tenha realmente essa consciência e trabalhe para isso. Motivos de sofrimento. No mundo espiritual, sofreremos sempre as consequências que são inevitáveis de nossas más ações e maus sentimentos, maus pensamentos e más palavras, maus hábitos e más atitudes. As imperfeições causam, inelutavelmente, a tortura constante na consciência, o desequilíbrio mental, o desajuste das emoções, a deformidade perispiritual, o desassossego íntimo, o estado febril do remorso, criando turbilhões de convulsões indescritíveis no mundo da alma, de conformidade com as atenuantes e agravantes de nossas faltas e culpas. Então, os motivos de nós sofrermos, eles são criados por nós mesmos, né? Então, não é porque eu nasci naquela família ou eu tive aquele problema, né? Nós mesmos é que vamos
perpetuando todo esse sofrimento. Então, o sofrimento é sempre uma consequência dos atos que nós estamos praticando. Bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem apenas, né? Visto que sofrem todos os que se encontram aqui na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Então também não adianta só sofrer, a gente tem que saber sofrer, tirar algum proveito daquilo, né? E aqui eu chamo um pouco a atenção sobre isso de suportar as provas. Hoje nós estamos nos deparando com uma realidade onde suportar as coisas tem sido cada vez mais difícil, né? A tolerância, ela diminuiu muito. Hoje eu não tolero nada, eu apenas mudo. Então, se eu não tolero meu marido, eu troco de marido, né? Se eu não tolero meu trabalho, eu saio do meu emprego. Então, assim, e nós somos responsáveis por isso, porque nós somos a geração que está criando, a geração que está chegando. Eu queria chamar um pouco a atenção sobre isso. Nós estamos fazendo pequenos reizinhos que não toleram absolutamente nada de ninguém, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque esse é um ponto muito importante na questão do risco para depois se tornar uma pessoa com tendências a algum vício, né? Divaldo, ele fala muito da questão dos vícios, seria na ferida infantil. O que é essa ferida infantil? É aquela criança que não teve, durante a infância, um cuidado especial. Ele fala de uma criança mal cuidada, aquela criança que chega na vida adulta dependente. Ela não sabe tomar conta, vamos falar assim, da própria vida, né? E ela acaba desenvolvendo problemas de ordem emocional, psíquica, que vão fazer com que ela fique muito fragilizada na vida adulta e se torne uma presa fácil para o vício, né? Então, um dos pontos é esse: a gente precisa cuidar da nossa infância, dos meninos que estão por aqui, né? Porque, e depois nós vamos ver um estudo muito bacana também de efeitos protetores durante a infância que vão refletir lá na vida adulta, em relação a essa prevenção dos vícios mesmo, né? Agora, Divaldo também fala que a gente não pode esquecer que a gente traz muitas vezes de vidas passadas uma tendência que a gente já tinha em vidas anteriores e que quando a gente encontra com a droga aqui, a gente acaba se rendendo e se lembrando, entre aspas, daquela tendência que a gente tinha, e aí a gente acaba caindo novamente, né? A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Então, se a felicidade não é desse mundo, a gente precisa preparar o mundo que nós vamos ser felizes. Se ela não é aqui, ela é o preparo. É aqui que nós vamos nos preparar, né? E vamos também preparar o ambiente para os outros, porque a gente não é um ser sozinho, né? A gente tem essa questão da interação. Então, tudo que a gente faz reflete no outro também, né? E aqui eu queria citar essas duas pesquisas que eu achei muito interessante na questão da formação do vício. A primeira, eles fizeram um estudo muito grande com os alunos de medicina, mais ou menos na metade do curso. E eles fizeram essa pesquisa em 22 países diferentes e analisaram algumas variáveis para ver daquelas pessoas quem tinha tendência de consumir mais álcool e droga e quem não tinha.
E o que é que influenciava isso? Por que que uns iam e outros não? E eles começaram a procurar. Será que era mais homem do que mulher? Não, era igual. Será que era pelo país? Não, nos países também era igual. Ah, então será que era o tipo da religião de cada um? Não, de todas as religiões o índice era o mesmo. E a condição social? Os mais pobres consumiam mais? Não, às vezes até o mais rico, assim. Então não era uma variável significativa, sabe? E aí eles foram pesquisando, até chegar numa variável importante que teve uma significância estatística real, que foi o fato de mais ou menos aos 6 anos de idade, aquela pessoa, se ela frequentasse alguma religião com seus pais, na vida adulta ela não se submeteria a um vício como aquela que não frequentou. Então a gente entende que aquilo que você passa para o seu filho na infância, ele vai levar para a vida adulta e isso vai funcionar como um efeito protetor em relação a essa questão do vício, o que é muito interessante. Por isso que quando a gente fica falando, traz os meninos para evangelização, então precisa trazer mesmo. E o mais bacana é que em todas as religiões, né? Então não importa o culto que a sua família frequente, importa que você tenha um sentido na vida. E a espiritualidade, né, é muito importante esse caráter, né? E a segunda pesquisa é a questão assim, do vício como tendência propriamente dita, mas eles fizeram uma pesquisa com ratos e perceberam que o vício ele tem muito mais a ver com privação do que como disponibilidade propriamente dita. Então, por exemplo, eles pegaram os ratos e colocaram numa salinha pequena e colocaram água com cocaína. Dali a pouco estavam todos viciados, mas só tinha isso, água e cocaína. Então, se ele não tomasse isso, ele não tomava nada. Então, ele foi obrigado a ficar, né? Agora, a segunda parte da pesquisa, eles fizeram como se fosse eles chamam de parque dos ratos, assim, eles fizeram várias atividades que os ratos poderiam desenvolver, uma sala bem grande, onde os ratos poderiam escolher o que ia fazer. Ou ia brincar no lixo, ou tinha umas moitinhas, ou tinha as comidinhas, e a água com a cocaína. Eles não foram na água com a cocaína, porque eles tinham muita coisa para fazer, eles tinham mais coisa para fazer. Então, eles começaram a perceber, assim, que, por exemplo, nas famílias de baixa renda, nas favelas, muitas vezes a pessoa entra para o vício porque ela está privada de muita coisa. Ela está privada de educação, ela está privada de emprego, ela está privada do carinho dos pais. Então, é a opção que ela tem. Mas nas famílias de classe média alta, muitas vezes eles entram também porque eles estão privados também de educação. E eles estão privados de vontade, porque eles ganham tudo na mão. Então, eles não precisam fazer esforço com nada. Então, a questão da privação não é só uma privação material, é uma privação também emocional, né? O problema das drogas. As causas básicas das evasões humanas das responsabilidades jazem nos conflitos espirituais do ser, que é aquilo que o Divaldo tinha falado, né? Da gente trazer, às vezes, coisas também das vidas passadas, que ainda transita pelas expressões do primarismo da razão, espiritualmente atrasado, sem as fixações dos valores morais que dão resistências para a luta, o homem moderno que conquistou a Lua e avança nos estudos das origens do sistema solar que lhe serve de berço, excursionando pelos outros planetas, não conseguiu conquistar-se a si mesmo, que é uma coisa que Joana de Ângeles fala sempre também, né? Logrou expressivas vitórias sem alcançar a paz íntima, padecendo os efeitos dos tentames tecnológicos, sem os correspondentes valores de suporte moral. Cresceu na horizontal da inteligência, sem desenvolver a vertical do sentimento elevado. Então, não basta que a gente seja só inteligente, é preciso que a gente seja moralmente elevado. Então, a gente precisa desenvolver as duas coisas, né? Isso está lá nas fronteiras da loucura, né?
O uso de drogas, ele é muito antigo, muito, né? Era utilizado por vários povos em rituais, usavam plantas, né, alucinógenos, emanações químicas. E então a droga ela não é uma coisa de agora. Mas a gente entende também que os químicos de agora, eles têm um potencial de machucar, vamos falar assim, o organismo material, o cérebro, o nosso corpo, com uma intensidade muito grande. Porque hoje não se usa quase drogas puras, elas são misturadas com muitas coisas para render. E esse misturar com muitas coisas, eles vão trazer muitas lesões precoces, principalmente a nível cerebral. Então não é infrequente que a gente veja jovens que estão consumindo há relativamente pouco tempo, já com muitas lesões sequelares, muitas sequelas mesmo cerebrais, né? O que é muito triste. E as drogas, elas são coisas ruins? Não, né? Porque se fosse ruim, ninguém queria consumir, né? Então a droga, e eu acho que é importante às vezes a gente falar isso com os nossos filhos, olha, a droga é uma coisa maravilhosa, a sensação que você vai ter. Só que é uma sensação irreal. É uma sensação de compensação. O que é uma sensação de compensação? É aquela sensação assim, ó, quando você estuda muito para um teste ou muito para um concurso que é muito difícil e você faz o concurso e passa, aquela sensação é a sensação da compensação. Ou um atleta que treinou muito e tem uma prova, né, de superação e ele vence a prova, derrama uma substância que chama endorfina no corpo e a gente fica flutuando. Essa é a sensação que a droga traz, só que você não precisa fazer esforço. Então você consome e tem toda essa sensação maravilhosa. Só que o cérebro não fez esforço para que isso acontecesse. Então depois ele cobra a conta da pessoa. Como que ele cobra a conta da pessoa? A pessoa fica muito deprimida quando não está sob a ação da droga. E quando ela não está sob a ação da droga, ela fica tão deprimida que ela fica desesperada porque ela quer sentir aquilo de novo. Aí ela consome novamente e aquilo vai ficando um balão, né? Uma bola de neve. E aí se instala a dependência química, né? Que é bastante difícil de reverter, na verdade, né? Então, o que acontece é isso, essa compensação irreal, ela é uma compensação que realmente para o cérebro é complicado dele entender todo esse processo aí, né? Aí aqui eu queria fazer uma pausa, porque nós estamos falando especificamente sobre drogas, porque é o tema da aula, e aí no sentido de fuga, droga como fuga da realidade, porque quando eu estou me drogando, eu estou completamente fora da realidade, eu queria chamar a atenção para alguns outros pequenos hábitos ou grandes que nós estamos no nosso tempo, que também são fugas da realidade e que funcionam como se fossem verdadeiras drogas e que a gente tem hoje já catalogado pessoas sofrendo esse tipo de doença, inclusive com síndrome de abstinência, que é a questão da internet e das mídias sociais propriamente ditas. Então, um instrumento tão maravilhoso e tão bacana quanto a internet, quando ele é usado de uma maneira irresponsável e sem limites, ele dá essa sensação de adição, né, de dependência, como se fosse uma droga. Porque a gente acaba vivendo aquele mundo como se ele fosse o real. E o nosso mundo real a gente vai deixando, né? Então, também não é raro que a gente veja meninos que não saem do quarto. A vida deles são aqueles jogos e aí, no final das contas, eles são os super-heróis, porque eles sentem todas aquelas emoções que o jogo está mostrando, né? As redes sociais a mesma coisa, porque a gente acaba vivendo aquela vida que se mostra como se ela fosse verdadeira, né? E como se tudo ali fosse perfeito. Né? Então, e aí eu caio numa depressão porque a minha vida não é perfeita, mas eu só assisto a perfeição na rede social. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso também, sabe?
E outra coisa também são as séries de TV, que hoje é muito bacana, né? Tem uma disponibilidade muito boa, mas você ficar um final de semana inteiro assistindo séries de TV, quer dizer, você está deixando a sua vida passar e aí você não está estudando, você não está trabalhando, você não está trabalhando seu cérebro com uma coisa que vai ser útil para você, né? Porque hoje essas produções são tão bem feitas que é como se a gente estivesse dentro da tela. A gente sente tudo aquilo como se a gente fosse mesmo um dos personagens. Então, que a gente tenha um pouco de cuidado em relação a isso também, né? E aí, Joana de Ângeles, ela nos fala para ter uma resignação dinâmica. O que é isso? Porque ao invés da gente investir na mudança de situação real a que eu estou, eu prefiro fugir da realidade e ou usar uma droga, ou ficar um dia inteiro vendo série, ou ficar jogando online o dia inteiro, né? E essa resignação dinâmica que ela fala é o seguinte: eu até aceito a minha situação, que pelo jeito não é boa, porque se eu estou procurando fuga da realidade é porque a minha situação normal não é boa. Então, aceitar, eu me resigno, mas eu preciso mudar. Então, eu preciso aceitar e dar um passo, eu preciso aceitar e fazer um projeto, mesmo que seja uma coisinha pequena de cada vez. Mas eu preciso me movimentar, porque senão eu nunca vou sair daquilo. É quando Divaldo fala nessa questão da vontade, né? Da vontade como o primeiro fenômeno aonde a pessoa vai realmente conseguir se ver livre do vício, né? Lembrando que as rédeas da nossa vida estão nas nossas mãos, né? Não está na mão de mais ninguém, não. Drogas e obsessão. No vasto ambiente do uso de drogas pelo mundo afora, não encontramos um viciado que não esteja filtrando a energia venenosa e viciosa dos comparsas trevosos, que por vingança, por simpatia ou por oportunismo comum, locupletam-se nessas almas desatentas, invigilantes, que muitas vezes supõem-se esquecidas por Deus, ou quando não admitem a sua existência, imaginam-se fugitivos dos próprios dramas, dos próprios desesperos, marchando para a total desestruturação da personalidade, avançando para a loucura sem limites. Então, lembrar que toda vez que a gente está usando droga, a gente está chamando os companheiros que são afins por aquela substância também, né? Então, a gente vai criando ao nosso redor uma vibração que depois é muito difícil também da gente conseguir sair, porque são vibrações muito densas, vibrações que são muito pegajosas, né, do ponto de vista magnético também, né? E aí eu chamo a atenção de que essa sensação de leveza inicial, por exemplo, que a maconha traz, é a mesma sensação que a gente tem depois de uma meditação, depois de uma prece, né? É a mesma sensação que a gente tem quando a gente perdoa alguém que a gente odiava. É um alívio, é essa descarga mesmo das endorfinas, né? Então, o que acontece? Essas sensações, quando a gente perdoa, quando a gente medita, quando a gente faz prece, elas são sensações duradouras. Diferente da maconha, que é uma sensação muito rápida. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. O que nós vamos escolher, né? E talvez seja também uma forma da gente ajudar alguém que a gente vê que está precisando, né? A sugerir que faça uma meditação, que faça... É claro que o tratamento do vício, ele passa por um tratamento médico rigoroso, é muito complicado, não é fácil, né? Mas a gente pode ser aquele que sugere algumas outras coisas que podem beneficiar no tratamento também, né? E a gente lembrar que essas drogas ilícitas, muitas vezes, elas fazem com que a gente se sinta socialmente aceito.
Então, muito cuidado com essa questão da aceitação do grupo. Né? Principalmente os adolescentes, a gente precisa ficar de olho, porque isso é muito importante nessa fase. E você ir contra a manada é muito difícil nessa fase onde eles ainda são muito imaturos. Né? Então, nós, enquanto pais, mães, a gente precisa ficar atento em relação a isso também. Né? Culto do Evangelho no lar. Se, porém, te surpreenderes com o drama que se adentrou no lar, não fujas dele, procurando ignorá-lo de conivência de ingenuidade, nem te rebeles assumindo atitude hostil. Conversa, esclarece, orienta, assiste os que se hajam tornado vítimas, procurando os recursos competentes da medicina, como da doutrina espírita, a fim de conseguires a reeducação e a felicidade daqueles que a lei divina te confiou para a aventura deles. E aqui eu queria chamar a atenção para a questão do ambiente familiar. Porque quando existe uma pessoa que consome drogas dentro da família, a família inteira adoece. Não tem como uma pessoa se drogar e o prejuízo ser só dela. Então, é como se fosse o tabaco, que quando eu fumo, todos que estão à minha volta estão fumando comigo. Né? Então, toda vez que a pessoa se droga, a família vai junto. Né? A gente sabe das várias catástrofes que isso coloca, mas independente dessa questão material, né, que vai também se desfazendo com o passar do vício, a questão emocional. Né? Porque por mais que às vezes a pessoa saia de casa, porque muitos infelizmente acabam saindo de casa e se perdendo para o vício, o pai e a mãe que estão em casa estão emocionalmente com o filho lá na sarjeta. Então é muito complicado essa questão. Né? O tratamento, ele nunca que é só para a vítima, ele é um tratamento para a família inteira. E aqui o culto no lar é realmente uma das chaves para que a gente possa blindar a nossa casa. Então a gente precisa realmente fazer o culto no lar com rigor e com fervor, né? Para que a gente peça proteção para todas as pessoas que moram ali e também para todos os nossos familiares. E a doutrina espírita, ela tem essa bênção de ensinamentos que podem ajudar nessa questão de evitar o início. Porque é lógico que evitar o início é muito melhor do que tratar depois uma pessoa que já está envolvida. Né? Muito bem. Aqui nós temos alguns livros, né, para sugestão de leitura: A Desobsessão por Corrente Magnética, Os Vícios e Problemas, e o livro Adolescência, um Desafio para Pais e Educadores. E aí eu queria falar a pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Sim, poderia, né? Fácil não é, né? E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Só que a gente não sabe a qualidade do esforço que nós estamos fazendo, né? Muitas vezes a gente faz um esforço contrário. Tem uma frase do Chico, que eles falam assim, que Chico fala que a tentação é um cachorro grande que corre atrás da gente e a gente corre morrendo de vontade dele pegar a gente. Então, às vezes a gente está achando que está fugindo, mas a gente está correndo para o cachorro mesmo. Né? Então, é bem complicado. E os espíritos falaram isso, né? Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade, e quão poucos de vós fazem esforços. Então, assim, é possível, é uma trajetória muito difícil, mas é possível, né?
E aqui, Jesus falando para nós, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então, mais uma vez, né, o nosso manual de condutas, que é Jesus, né, que é o Evangelho de Jesus. Então, se a gente vai até Jesus, a gente vai ter as respostas. Basta que a gente se esforce por entender e viver aquilo ali, né? Então é isso, lembrando que o Centro Espírita então veio como essa escola para nós, né, de realizações morais. Então, que a gente agradeça a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa casa de bênçãos. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve.
Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.